Olá, eu sou Cibele Manweiler Gonça Casanova, está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Hoje a gente inicia a leitura do livro Beleza, de Roger Scruton, editora Guerra e Paz. Um livro excelente, me chegou num estudo com uma professora de canto uns anos atrás e traz assim olhares bem interessantes, agregou muito valor nos meus estudos de estética, percepção, estética e beleza associada ao sistema de crença, Gestalt e outras questões que eu vim estudando no período. Então, iniciando nosso livro, Roger Scruton, Beleza. O que é a beleza? Dos prados às pessoas, de Safo ao canto das aves, a beleza tem seduzido e confundido a humanidade. Platão viu a beleza como o objeto do desejo e uma porta de entrada no transcendental. São Tomás de Aquino viu-a como um atributo do ser e uma dádiva de Deus. Mas a beleza também pode ser perigosa, como a de Carmen, perturbante, como a do Davi de Michelangelo, ou até imoral, como a da música de Strauss, quando Salomé beija a boca inerte de João Batista. O que queremos dizer exatamente por beleza e que lugar deverá ela ocupar nas nossas vidas? Nessa obra direta e estimulante, Roger Scruton alega que a beleza tem tanta importância quanto a que Platão lhe atribuía e que ela não deve ser vista como um mero sentimento subjetivo daquele que a contempla. Pelo contrário, a beleza é fundamental para uma vida bem vivida e o mundo não seria um lugar aprazível sem o interesse generalizado que ela desperta. George Scruton é um filósofo britânico, nascido em 1944. Roger Scruton é também jornalista, professor, escritor e compositor. Autor de mais de 30 livros, amplamente traduzidos, é um dos mais brilhantes e polêmicos pensadores da atualidade. Os seus textos são muitíssimo abrangentes, abarcando temas como filosofia, o sexo, a política, a estética, a caça ou a arquitetura. Para além de diversas distinções acadêmicas, foi condecorado pelo presidente Václav Havel pelos serviços prestados ao povo tcheco na resistência à opressão comunista. Publicou na Guerra e Paz O Ocidente e o Resto, de 2006, e Guia de Filosofia para Pessoas Inteligentes, de 2007. Aqui ele indica visitar o site do autor, www.roger-scruton.com. Livro com apoio de Europa 90.4 FM Lisboa, Rádio Europa FM. Será a beleza subjetiva? Como a podemos julgar quando os nossos gostos diferem tanto? Poderia a beleza ser perturbante? Será sempre inspiradora? O que torna uma pintura, uma sinfonia ou uma paisagem belas? Roger Scruton explora essas questões fascinantes e defende que a beleza desempenha um papel indispensável na configuração do nosso mundo. Durante mais de 30 anos, Roger Scruton foi um eloquente admirador da beleza vulgar. O seu novo livro constitui um lúcido e elegante compêndio das suas reflexões sobre a estética do cotidiano, sobre as escolhas que envolvem, como ele diz, o pôr da mesa, a arrumação do quarto ou a construção de um website prospect. Será a beleza subjetiva? Como a podemos julgar quando os nossos gostos diferem tanto? Poderá a beleza ser perturbante? Será sempre inspiradora? O que torna uma pintura, uma sinfonia ou uma paisagem belas?
Roger Scruton explora essas questões fascinantes e defende que a beleza desempenha um papel indispensável na configuração do nosso mundo. Durante mais de 30 anos, Roger Scruton foi um eloquente admirador da beleza vulgar. O seu novo livro constitui um lúcido e elegante compêndio de suas reflexões sobre a estética do cotidiano, sobre as escolhas que envolvem, como ele diz, o pôr da mesa, a arrumação do quarto ou a construção de um website. Prospect. Aqui, coleção Ferro e Fogo. Título original, Beauty. Beauty foi originalmente publicado na língua inglesa em 2009 e esta tradução é publicada por acordo com a Oxford University Press. Um livro de 2009 sendo compartilhado aqui a partir do ano de 2022 em diante. Índice, prefácio, página 11. 1. Julgar a beleza, página 15. 2. A beleza humana, página 41. 3. A beleza natural, página 60. 4. A beleza do cotidiano, página 78. 5. A beleza artística, página 92. 6. Gosto e ordem, página 122. 7. Arte e Eros, página 134. 8. Fuga à beleza, página 149. 9. Pensamentos finais, página 172. Notas e leituras complementares, página 175. Índice onomástico, página 189. Índice das matérias, página 194. Créditos fotográficos, página 197. Prefácio. A beleza pode ser consoladora, perturbadora, sagrada ou profana. Pode revigorar, atrair, inspirar ou arrepiar. Pode afetar-nos de inúmeras maneiras. Todavia, nunca olhamos com indiferença. A beleza exige visibilidade. Ela fala-nos diretamente. Qual voz de um amigo íntimo? Se há pessoas indiferentes à beleza, é porque são certamente incapazes de percebê-la. No entanto, os juízos de beleza dizem respeito a questões de gosto, e este pode não ter um fundamento racional. Mas, se for o caso, como explicar o lugar de relevo que a beleza ocupa nas nossas vidas? E por que lamentamos o fato, se disso se trata, de a beleza estar a desaparecer do nosso mundo? Será verdade, como sugeriram tantos escritores e alguns artistas, desde Baudelaire a Nietzsche, que a beleza e a bondade podem divergir e que uma coisa pode ser bela precisamente por causa de sua imoralidade? Além disso, uma vez que é natural que os gostos variem, como pode o gosto de uma pessoa servir de critério para aferir o de outra? Como é possível dizer, por exemplo, que um certo tipo de música é superior ou inferior a outro se os juízos comparativos refletem apenas o gosto daquele que os faz? Este relativismo, hoje familiar, levou algumas pessoas a rejeitarem os juízos de beleza por serem puramente subjetivos. Os gostos não se discutem, argumentam, pois, quando se critica um gosto mais, não se faz do que expressar um outro. Sendo assim, nenhum ensinamento ou aprendizagem pode vir de uma crítica. Esta atitude tem posto em questão muitas das disciplinas que tradicionalmente pertencem às humanidades. Os estudos de arte, música, literatura e arquitetura, libertados da disciplina imposta pelo juízo estético, dão a sensação de terem perdido a sustentação firme na tradição e na técnica, que tinha levado os nossos predecessores e considerarem-nos nucleares ao currículo.
Daí a atual crise das humanidades. Haverá alguma razão para estudar a nossa herança artística e cultural? Se o juízo acerca de sua beleza é destruído de alicerces racionais? Ou, se resolvermos estudá-la, não deveria esse estudo ser feito com o espírito cético, questionando as suas pretensões ao estatuto de autoridade objetiva, desconstruindo a sua pose de transcendência? Quando o prêmio Turner, criado em memória do maior pintor inglês, é todos os anos atribuído a mais uma quantidade de coisas efêmeras e frívolas, não é isso prova de que não há padrões, que é somente a moda que dita quem receberá e quem não receberá o prêmio, e de que não faz sentido procurar princípios objetivos do gosto ou uma concepção pública do belo? Muitas pessoas respondem afirmativamente a estas questões e, em consequência, renunciam à tentativa de criticar que o gosto quer as razões dos juízes do prêmio Turner. Neste livro sugiro que são injustificados esses pensamentos céticos sobre a beleza. Esta é, defendo, um valor verdadeiro e universal, ancorado na nossa natureza racional, desempenhando um papel indispensável na constituição do mundo humano. O meu tratamento do tópico não é histórico, nem me preocupo em oferecer uma explicação psicológica e muito menos evolucionista do sentido da beleza. A minha abordagem é filosófica e as obras dos filósofos são as principais fontes de minha argumentação. O escopo deste livro é desenvolver uma argumentação concebida para introduzir um problema filosófico e encorajá-lo a si, leitor, a responder-lhe. Algumas partes do livro vieram à luz em escritos anteriores. E estou grato aos editores do British Journal of Aesthetics, do Times Literary Supplement e do City Journal, pela autorização que deram para reescrever material que já tinha aparecido nas suas páginas. Estou também grato a Christian Brugger, Malcolm Booth, Bob Grant, John Heeman, Anthony O'Hill e David Wiggins pelos comentários pertinentes que fizeram a versões prévias do texto. Pouparam-me a muitos erros e peço desculpa pelos que permanecem, que são da minha inteira responsabilidade. Roger Scruton, Perryville, Virgínia, maio de 2008. Próximo, iniciamos na página 14, capítulo 1, Julgar a Beleza. Sendo compartilhado aqui em audiolivro do ano de 2022 em diante. Capítulo 1. Julgar a beleza. Percebemos a beleza em objetos concretos e em ideias abstratas, em obras da natureza e em obras de arte, em coisas, animais e pessoas, em objetos, qualidades e ações. À medida que a lista se alarga, incluindo praticamente qualquer categoria ontológica, abre parênteses, há proposições belas e mundos belos, demonstrações belas, bem como belos moluscos e mesmo belas doenças e belas mortes, fecha parênteses. Torna-se óbvio que não estamos a descrever uma propriedade como a forma, o tamanho ou a cor, isto é, uma propriedade cuja presença no mundo físico seja para qualquer pessoa que com este tenha contato incontroversa. Para começar, como pode haver uma qualidade particular que seja evidenciada por coisas tão díspares? E por que não? Afinal de contas, descrevemos sonhos, mundos, futuros, livros
sentimentos como cor-de-rosa? Não é isto uma forma de ilustrar que uma propriedade individual pode ocorrer no âmbito de muitas categorias? Não é a resposta. Se num certo sentido todas essas coisas podem dizer-se cor-de-rosa, elas não o são no sentido em que a minha camisa é cor-de-rosa. Quando nos referimos a todas essas coisas como cor-de-rosa, estamos a usar uma metáfora que requer um salto de imaginação para ser corretamente compreendida. As metáforas estabelecem ligações que não estão contidas no tecido da realidade. Elas são criadas pela nossa própria capacidade de criar associações. Quando estão em jogo metáforas, o importante não é perceber qual a propriedade que substituem, mas antes a experiência que elas sugerem. A palavra belo nunca é habitualmente usada como metáfora, mesmo se, como acontece em muitos casos, ela se aplica indefinidamente a diversas categorias de objetos. Por que dizemos então que uma coisa é bela? O que queremos dizer com isso e que estado de espírito é expressado pelo nosso juízo? O verdadeiro, o bom e o belo. É o outro subcapítulo, o verdadeiro, o bom e o belo. Há sobre a beleza uma ideia atraente que remonta a Platão e a Plotino e que por diversas vias se incorporou no pensamento teológico cristão. De acordo com esta ideia, a beleza é um valor último, algo que procuramos por si mesmo e cuja procura não tem de ser justificada por razão ulterior. Deste modo, a beleza deve comparar-se à verdade e à bondade, sendo um membro de trio de valores últimos que justificam as nossas inclinações racionais. Por que acredito em P? Porque é verdadeiro. Por que quero X? Porque é bom. Por que olho para Y? Porque é belo. De certa forma, argumentam os filósofos, essas respostas equivalem-se, pois todas trazem um certo estado de espírito para o âmbito da razão, ligando-o a algo a que aspiramos enquanto seres racionais. Alguém que pergunte, por que acreditar no que é verdadeiro? Ou por que querer a bondade? Mostra-se incapaz de perceber o que é o uso da razão. Não vê que, para ser possível justificar as nossas crenças e desejos, as nossas razões têm de se estar alicerçadas na verdade e no bem. Podemos dizer o mesmo da beleza? Se alguém me pergunta, por que estás interessado em X? Podemos considerar, porque é belo, uma resposta final, imune à contra-argumentação, tal como as respostas porque é bom e porque é verdadeiro. Quem assim pensa ignora a natureza subversiva da beleza. Uma pessoa seduzida por um mito pode ser tentada a nele acreditar, e nesse caso a beleza é inimiga da verdade. Abre parênteses, cf. Píndaro, a beleza que confere aceitação aos mitos torna o incrível credível. De primeira ode olímpica, fecha parênteses. Um homem atraído por uma mulher pode ser tentado a fechar os olhos aos vícios desta, e neste caso a beleza é inimiga da bondade. Abre parênteses, cf. Abé Prévost, Manon Lescaut, escreve Lescaut, que descreve a ruína moral do Chevalier dos Geriot por causa da bela Manon. Fecha parênteses. Partimos do princípio de que a bondade e a verdade nunca competem e que a procura de uma é sempre compatível com o respeito devido à outra. A procura da beleza, no entanto, é sempre mais questionável. De Kierkegaard a Wilde, o modo de vida estético, no qual o supremo valor é a beleza, opunha-se à vida virtuosa.
o amor pelos mitos, histórias e rituais, a necessidade de consolo e harmonia, o desejo profundo da ordem, têm atraído as pessoas para crenças religiosas, independentemente da verdade dessas crenças. A prosa de Flaubert, a imaginação de Baudelaire, as harmonias de Wagner, as formas sensuais de Canova, foram todas acusadas de imoralidade, abre parênteses, por aqueles que culpavam estes homens de encobrirem a malvadez com cores sedutoras, fecha parênteses. Não temos de estar de acordo com tais juízos para aceitarmos a conclusão por eles sugerida. O Estatuto da Beleza, enquanto valor último, é questionável, coisa que não acontece nos casos da verdade e da bondade. Devemos dizer que esta via para a compreensão da beleza não se abre facilmente ao pensador moderno. A confiança com que antigamente os filósofos a trilhavam deve-se ao pressuposto já explícito nas Enéadas de Plotino de que a verdade, a beleza e a bondade são atributos da divindade, formas pelas quais a unidade divina se dá a conhecer a si mesma a alma humana. A visão teológica foi retocada para consumo cristão por São Tomás de Aquino e incorporada no raciocínio subtil e abrangente pelo qual este filósofo é justamente famoso. Porém, trata-se de uma visão que não podemos aceitar sem nos comprometermos com posições teológicas, abre parênteses. Proponho, por isso, que seja por ora posta de lado, fecha parênteses. Apesar disso, a visão de São Tomás merece referência, pois ela toca numa dificuldade profunda da filosofia da beleza. São Tomás considerava a verdade, a bondade e a unidade como transcendentais, características da realidade que todas as coisas possuem, visto que são aspectos do ser, modos pelos quais a dádiva suprema do ser se manifesta ao entendimento. As perspectivas de São Tomás sobre a beleza têm mais de tácito do que de explícito. De qualquer modo, a ideia de que a beleza é também transcendente, um modo de explicar a tese já defendida de que a beleza pertence a qualquer categoria, está subjacente nos seus escritos. São Tomás pensava ainda que a beleza e a bondade eram, no fim das contas, idênticas, sendo apenas maneiras diferentes de se aprender racionalmente uma realidade positiva determinada. Mas se isso é assim, o que é a fieldade e por que fugimos dela? Por que podem existir belezas perigosas que corrompem e belezas imorais? Ou, se tais coisas são impossíveis, por que o são elas e o que erradamente nos faz pensar o contrário? Não digo que São Tomás não possui uma resposta para essas questões, mas elas ilustram as dificuldades com que se depara qualquer filosofia que coloca a beleza no mesmo plano metafísico que a verdade, com o intuito de a plantar no coração do ser humano, do ser enquanto tal. A resposta mais natural consiste em dizer que a beleza diz respeito à aparência e não ao ser, acrescentando-se talvez que ao explorar a beleza estamos a investigar aquilo que as pessoas sentem e não a estrutura profunda do mundo. Outro subcapítulo, alguns truísmos. Em alguns truísmos iniciamos. Dito isto, devemos tirar uma lição vinda da filosofia da verdade. As tentativas de se definir a verdade, que nos digam o que a verdade é, profunda e essencialmente, são raramente convincentes, pois acabam sempre por supor aquilo que devem provar. Como se pode definir a verdade sem ter já pressuposto a distinção entre uma definição verdadeira e outra falsa?
Debatendo-se com este problema, alguns filósofos sugeriram que uma teoria da verdade deve estar de acordo com alguns truísmos da lógica, e que estes, apesar de parecerem inócuos a um olhar não teórico, fornecem o teste definitivo para qualquer teoria filosófica. Por exemplo, existe o truísmo, que diz que se uma frase S é verdadeira, também a frase S é verdadeira. Ele põe S e aí depois S com alguns outros pontinhos do lado, né? Também a frase S com os pontinhos é verdadeira. Também a frase S é verdadeira, o é. Interessante. Vou ler de novo. Ó. Por exemplo, existe o truísmo que diz que se uma frase S é verdadeira, também essa frase, tá? Dizer S é verdadeira, essa frase, o é. Entendeu? Então ele tá falando uma frase tal é verdadeira, mas a própria frase que tá dizendo tal coisa é verdadeira, também o é. E vice-versa. Existem também os truísmos que sustentam que uma verdade não pode contradizer outra, que qualquer asserção tem pretensão da verdade e que as nossas asserções não são verdadeiras apenas por dizermos que são. Os filósofos dizem coisas sobre a verdade que têm aparência de serem profundas, mas o ar de profundidade tem frequentemente um custo, o de negar um ou outro destes truísmos elementares. Algo que nos ajuda a definir o nosso assunto passaria, portanto, por começar com uma lista semelhante de truísmos sobre a beleza, face à qual as nossas teorias poderiam ser testadas. Eis aqui 6 deles. 1. A beleza traz-nos comprazimento. 2. Há coisas mais belas do que outras. 3. A beleza é sempre uma razão para prestarmos atenção à coisa que a possui. 4. A beleza é objeto de um juízo, o juízo de um gosto. 5. O juízo de gosto faz-se sobre o objeto belo e não sobre o estado de espírito do sujeito. Ao descrever um objeto como belo, estou a descrevê-lo a ele e não a mim. 6. Ainda assim, não há juízos de gosto em segunda mão. Não há forma de alguém me convencer de um juízo de gosto se eu não o fiz por mim mesmo. Nem posso tornar-me um entendido em beleza se me limito a estudar o que os outros disseram sobre objetos belos, não tendo tido com eles contato, nem ajuizado por mim mesmo. O último dos truísmos pode ser posto em causa. Posso fiar-me num crítico musical, cujo juízo sobre uma peça ou execução musicais tomo por verdades inquestionáveis. Não é essa situação comparável à adoção de crenças científicas com base na opinião de autoridades na matéria ou a criação de opiniões jurídicas com base nas decisões dos tribunais? A resposta é não. Confiar num critério equivale a dizer que me submeto ao seu juízo, mesmo quando não avaliei por mim mesmo. Porém, o meu juízo exige experiência. Só quando ouço a peça em questão, quando a aprecio no momento, é que a opinião que tomei de empréstimo se torna um juízo meu. Daí, o cômico deste diálogo em Emma, de Jane Austen. 2 pontos. Primeira frase: dizes que o Sr. Dixon não é propriamente bonito. Segunda frase: bonito? Oh não, longe disso, é certamente feio. Eu disse que era feio. Terceira frase: minha querida, o que tu dissestes foi que a menina Campbell não achava feio e que tu... 3 pontinhos. Quarta frase: no que me diz respeito, o meu juízo nada vale. Quando olho para uma pessoa que respeito, acho-a sempre bem parecida. Mas quando disse que ele era feio, não estava senão a repetir a opinião geral.
Fecha aspas. Nesse diálogo, a segunda pessoa a falar, Jane Fairfax, está a ignorar o seu contato com a aparência do Sr. Dixon. Assim, ao descrevê-lo como feio, não está a fazer um juízo próprio, mas a relatar uma opinião alheia. Um paradoxo. Mais um subcapítulo do capítulo 1. Os primeiros 3 desses truísmos aplicam-se ao atrativo e ao agradável. Se alguma coisa é agradável, temos razão para termos nela interesse. Por outro lado, algumas coisas são mais agradáveis do que outras. De uma certa maneira, também não podemos fazer juízos em segunda mão sobre o agradável. O nosso próprio prazer é o critério que indica sinceridade. E quando falamos sobre algum objeto que outros consideram agradável, o melhor que podemos dizer com sinceridade é que ele é aparentemente agradável, ou que parece ser agradável, em virtude de outros terem achado que sim. No entanto, não é de todo claro que o juízo de que alguma coisa é agradável seja sobre ela, em vez de ser sobre a natureza ou caráter das pessoas. É certo que fazemos juízos que discriminam coisas agradáveis. É apropriado ter prazer com umas coisas e inapropriado tê-lo com outras. Porém, estes juízos centram-se no estado de espírito do sujeito e não numa qualidade do objeto. Podemos dizer tudo o que quisermos sobre a propriedade ou impropriedade de nossos prazeres, sem invocarmos a ideia de que algumas coisas são realmente agradáveis e que outras só o são aparentemente. No que toca à beleza, as coisas são diferentes. Aí aqui tem uma figura, uma foto. Nota da foto é Sir Christopher Warren, Catedral de São Paulo, Londres, : a beleza destruída por um cenário arrogante. É a imagem. No que toca à beleza, as coisas são diferentes. Neste caso, o juízo concentra-se no objeto do juízo e não sobre o sujeito que julga. Distinguimos entre verdadeira beleza e falsa beleza, o kitsch, a lamechice, a extravagância. Argumentamos sobre a questão da beleza e esforçamo-nos por educar o nosso gosto. Além de mais, os nossos juízos sobre a beleza são frequentemente apoiados pelo raciocínio crítico, que se centra exclusivamente no objeto. Todos esses aspectos parecem óbvios, mas, no entanto, quando considerados em conjunto com os outros truísmos que identifiquei, geram um paradoxo que ameaça minar todo o domínio da estética. O juízo de gosto é um juízo genuíno, apoiado em razões. Só que estas nunca podem chegar a constituir um argumento dedutivo. Se assim fosse, poderiam existir opiniões em segunda mão sobre a beleza. Poderiam existir especialistas no tema sem necessidade de terem qualquer contato com as coisas que descrevem, e regras para se produzir beleza que poderiam ser aplicadas por alguém desprovido de gosto estético. É verdade que os artistas tentam frequentemente enaltecer a beleza de coisas que não criam. Por exemplo, aí põe 2 pontos. Wordsworth invoca a beleza da paisagem da região dos lagos. Tem um pouco sobre a descrição do Wordsworth lá no livro de viagens aqui, A Arte de Viajar, no canal. Quem quiser ver, tem algumas citações ao respeito de alguns escritores e filósofos dentro de todo aquele contexto, um contexto bem interessante, que também são citados nesse livro aqui. É verdade que os artistas tentam frequentemente enaltecer a beleza de coisas que não criam. 2 pontos. Wordsworth invoca a beleza da paisagem da região dos lagos. Proust, a beleza de uma sonata de Vinteuil. Mann, a beleza de José, e Homero, a de Helena de Troia.
Mas a beleza que percebemos nessas invocações está nestes artistas e não nas coisas descritas. É possível que um busto de Helena de Troia, considerado retrato fiel, seja um dia encontrado em Troia durante alguma escavação e sejamos surpreendidos com a fealdade da mulher representada. Abre parênteses, ficando estarrecidos com o fato de uma guerra ter sido travada por uma causa tão desprovida de encanto. Fecha parênteses. Estive meio apaixonado pela mulher retratada no segundo quarteto de Janacek e meio apaixonado pela mulher imortalizada em Tristão e Isolda. Estas obras prestam um testemunho irrepreensível à beleza que as inspirou. No entanto, para meu desgosto, as fotografias de Camila Stoslova e de Matilde Vezendonck deixam ver dois camafeus desajeitados. O paradoxo é, portanto, o seguinte: o juízo de beleza faz uma alegação sobre o objeto, que pode ser defendida por um argumento. No entanto, este não nos compele a aceitar o juízo e pode ser posto de parte sem contradição. Por isso, podemos perguntar: trata-se ou não de um argumento? Trata-se ou não de um argumento? Até aqui, página 22, estamos lendo o livro Beleza, de Roger Scruton, sendo compartilhado em audiobook a partir do ano de 2022 em diante. Subcapítulo Beleza Mínima, do capítulo 1.